Olha, o Bolsonaro está desesperado. Quando o Bolsonaro começa a falar de estado de sítio, começa a falar sobre golpismo, essas coisas, sempre da boca para fora, é porque ele tá desesperado porque tá vindo coisa grande aí contra ele. E dessa vez, eu não sei nem o que tá vindo, mas o que já está acontecendo, que já veio, é o que? É a onda vermelha que tá se formando em torno do Lula, que vai engolir bolsonarismo, lavajatismo e todos eles. Inclusive agora com o apoio de setores da elite que a gente jamais imaginaria que estariam em torno do Lula contra o Bolsonaro, porque a palavra de ordem para os economistas, para o mercado financeiro, para a direita neoliberal e para vários setores que deram o golpe no PT, a palavra de ordem deles é o seguinte, é tirar o Bolsonaro, é acabar com a extrema-direita, e aí depois vem o que fazer. Mas se a maior chance de acabar com a extrema-direita for o Lula, eles vão todos com o Lula. Olha só como o jogo político mudou. É por isso que o Bolsonaro fala de golpismo. Ele está tentando constranger o STF. No meio dessa tática tá ele impetrar ação no STF para acabar com o lockdown em alguns estados e ele continuar brigando com os governadores. O que muita gente não percebe é que o Bolsonaro está se isolando cada vez mais e que ele nunca teve apoio para golpe de Estado. Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, eu falo até o dia. Em maio do ano passado, o Bolsonaro se reuniu com os chefes das Forças Armadas. Ele estava planejando um golpe de Estado, ele estava toda semana indo aos atos antidemocráticos, a gente lembra desse, tem até um inquérito no STF, que eles iam lá toda semana, falavam em fechar o STF e tudo mais. Tem um vídeo do Bolsonaro lá em abril do ano passado, na frente do quartel-general das Forças Armadas em Brasília, dizendo que espera uma ação do Exército, quer dizer, ele estava querendo o golpe. Não deu. Ele não teve apoio do golpe um ano atrás. 10 meses atrás ele não teve apoio. Você acha que hoje ele vai ter? Hoje a popularidade dele no chão, com quase 300 mil cadáveres aí confirmados, fora a subnotificação. Vamos lembrar, já morreram 300 mil pessoas de Covid, faz tempo. A subnotificação é gigantesca, com esse número todo de cadáveres, com a popularidade dele em baixa, sem auxílio, sem nada. Você acha que os militares que não embarcaram no golpe um ano atrás vão embarcar agora? Mas não vão mesmo. O Bolsonaro fala isso para chamar atenção. O nome disso é desespero. Por outro lado, do desespero, um lado ele mostra falando essas coisas, do outro lado ele mostra o quê? Tentando perseguir opositores, e cada vez que ele faz é mais um tiro no pé. Tentou perseguir agora o Felipe Neto, o Ciro Gomes, o rapaz do outdoor lá do Pequi Ruído. Olha, aqui no Plantão Brasil a gente tá com sorte. A gente fez outdoor, a gente chamou o Bolsonaro de genocida em outdoor, a gente faz carro de som em várias cidades. Até hoje, ou não chegou aqui intimação em casa, mas até hoje nenhum processo, zero. O único processo que a gente levou foi um da esposa do Ramagem, que é o chefe da ABIN. Único, até hoje. Então, estamos com sorte por enquanto. Mas o Bolsonaro está indo atrás dos seus opositores. Só que isso é tudo tiro no pé, porque cada vez que um desses processos, como o do Felipe Neto, é extinto por falta de provas ou por ser um balão vazio cheio de nada, o Bolsonaro fica mais com aquela pecha de ditador. E aí, outros setores da sociedade que não estavam contra o Bolsonaro começam a ficar contra o Bolsonaro. Ele está dando cada vez mais tiros no pé e cada vez se isolando mais. E tem que lembrar, a estratégia do Bolsonaro é uma estratégia política suicida. Eu vou falar sobre isso aqui, mas antes, um segundinho. Você quer ver essa estratégia suicida do Bolsonaro culminar na morte política dele? Não na morte dele, que eu não posso nem pregar isso aqui, que seria crime, mas na morte política do Bolsonaro. Então se inscreve no canal, que todo mundo aqui, eu imagino, você está assistindo o vídeo até agora porque você quer ver a casa cair pro Bolsonaro, e eu também quero, então vamos junto. Se inscreve no canal, é um segundo, é de graça, ativa o sininho. Aqui no Plantão Brasil a gente também quer ver a casa cair nas ruas pro Bolsonaro, ó. O nosso carro de som rodou ontem. Aqui tem uma parte do vídeo em Belfort Roxo, rodou. No final desse vídeo eu vou mostrar que o carro de som estava lotado lá, denunciando falta de vacina, Bolsonaro não quis comprar a vacina da Pfizer, desemprego, inflação, preços galopantes, salário cada vez menor. A gente denuncia tudo isso para a população. Também a mansão de 6 milhões do Flávio, para furar a bolha de esquerda, para conseguir chegar nas pessoas mais simples, despolitizadas, que às vezes não estão sabendo disso. E se você quiser ajudar essas ações do canal, que a gente também rodou ontem em Canoas e vamos rodar na segunda-feira em cidades do litoral do Rio Grande do Sul. Também vamos rodar em Campina Grande, João Pessoa, Salvador está confirmado, Maringá também está confirmado. Vamos rodar em várias cidades e no estado de São Paulo também na semana que vem.
Se você quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário eu deixo o Pix, o PicPay e o Apoie-se. Mas ó, se inscrever no canal é 1 segundo e você já está ajudando muito. Ativar o sininho também, compartilhar o vídeo, comentar. Mas vamos falar agora sobre esse desespero do Bolsonaro. Olha, calma, eu tô vendo muita gente aflita. Ontem então, meu Deus do céu, gente, o Bolsonaro vai dar o golpe, ele tá avisando. Gente, calma. Muitas vezes, nas últimas semanas, eu vi a mesma coisa. Gente dizendo, olha, o Bolsonaro disse que é fácil implantar ditadura no Brasil. Lembra dessa? Bolsonaro está dizendo que vai ser muito fácil para ele. Não. Muitas vezes o que o Bolsonaro fala, que a esquerda fica em pânico, é tirado do contexto. E eu sei porque, infelizmente, eu tenho que assistir algumas das lives do Bolsonaro. Eu não gosto dele, me dá ânsia de vômito assistir o Bolsonaro, mas eu tenho que assistir para trazer aqui a informação correta. A informação correta é o seguinte, por exemplo, na live da semana passada o Bolsonaro disse que era muito fácil implantar uma ditadura no Brasil. Aí eu vi toda a mídia de esquerda e parte da grande mídia, boa parte, se não toda a grande mídia, mas aí sem tanto destaque como a esquerda dá, dizendo, ó, o Bolsonaro disse que é fácil implantar uma ditadura no Brasil. Aí eu vi gente em pânico na semana passada por causa disso. Eu assisti a live, ó, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, eu assisti 1 hora daquele entojo falando, ó, tem que ter saco pra isso. E aí, o Bolsonaro tava naquela política genocida dele de falar mal dos governadores. E tava lá, porque o governador, lockdown é errado, não estão impedindo o trabalhador de trabalhar. Engraçado que em nenhum momento ele fala que ele tem 2 trilhões de reais em caixa em reservas internacionais e não quer pagar auxílio, mas deu 1 trilhão para os bancos no ano passado. Isso ele não fala, né? Que os outros países estão pagando os salários dos trabalhadores para ficarem em casa, para salvar a vida. O importante não é trabalhar, é salvar a vida. Se tem dinheiro, pague para as pessoas ficarem em casa. Mas não. Ele começa a falar, estão impedindo a pessoa de trabalhar. Isso é ditadura. Impedir o trabalhador de sair de casa, toque de recolher é ditadura. Aí ele fala, é muito fácil impor uma ditadura no Brasil. Você vê, precisa só de um pouquinho de militares, você já dá uma ditadura. Aí cortam só o trecho em que ele fala que precisa de alguns militares e que é fácil impor uma ditadura. E fala, o Bolsonaro quer fazer uma ditadura. Não. Ele estava xingando os governadores e defendendo a política genocida dele, que é a política de cortar qualquer auxílio à população, dar agora uma esmolinha de R$150, que para uns é muita coisa, mas perto do que o governo tem condição de pagar é uma esmola. O governo tem condição de pagar mais de R$1.000 por mês para 60, 70 milhões de pessoas e tem condições sem gastar 1 centavo do orçamento, só pegando as reservas internacionais. A gente tem 600 a 800 bilhões de reais a mais do que as agências de risco consideram super confortável em reservas internacionais, todas deixadas pelo governo do PT, ok? Dinheiro em caixa. O Bolsonaro não usa isso. E é para emergência. Você quer uma emergência maior do que 3 mil brasileiros morrendo por dia? Não tem. Mas ele não usa. Ele finge que isso não existe. Talvez ele nem saiba. O Guedes mente pro Bolsonaro toda hora. Não que o Bolsonaro fosse usar, porque o Bolsonaro aposta no caos. Mas a esquerda ficou em pânico por uma declaração dele que estava fora do contexto, e eu não estou defendendo o Bolsonaro, ele estava defendendo uma política genocida ali naquela declaração. Como eu falei, ele podia pagar o auxílio e as pessoas ficariam em casa e podia ter comprado as vacinas que lhe foram oferecidas. O Brasil já teria vacinado agora 30%, 40% da população e já estaremos pensando aqui na reabertura total, não em reabrir pouco a pouco, total. Vamos reabrir, já estamos vacinando em massa. Não fez isso. Política genocida. Agora ele falou de estado de sítio. Ele está desesperado, porque o holofote está todo no Lula. Todo mundo, o Pazuello vai cair. Não caiu ainda porque tá para ser preso, mas o Pazuello vai cair. Caiu, mas continua como ministro oficial, né? Vai cair por causa do Lula, o Bolsonaro usou máscara por causa do Lula. Aquilo durou 2, 3 dias, o Bolsonaro engolindo aquilo. Aí agora parou. Agora ele parou de usar máscara, voltou a atacar o lockdown, voltou com a política genocida dele. Os deputados bolsonaristas hoje estão em massa defendendo o tratamento precoce que mata. O tratamento precoce mata. Isso tem que ser repetido para todo mundo. A azitromicina, a ivermectina deixam a sua imunidade mais baixa. Eles atacam fígado, atacam rim, atacam um monte de coisa. A taxa de mortes de quem usa esses medicamentos é muito mais alta. A taxa de pessoas com lesões no pulmão usando esses medicamentos é muito mais alta do que quem não usa absolutamente nada, ou do que quem usa o tratamento normal, que eu não sei qual é, aspirina, anticoagulante, que é para o sangue ficar mais fino, para chegar em mais lugar, para que você consiga matar o vírus mais rápido. Mas é a única coisa que não é nenhum tratamento, assim, uma coisa paliativa. Mas usando o tratamento normal de qualquer hospital,
esse tratamento precoce do Bolsonaro mata mais. Aí o Bolsonaro continua. O que o Bolsonaro está querendo agora? Parece ser a tática dele. Ele quer o caos total. Ele quer, olha, não vamos pagar auxílio, vai ser essa merreca de auxílio mesmo, que era 250, ele diminuiu pela metade na calada da noite. Vamos deixar ele... Aí ele começa a falar, vai ter saques nas ruas, as pessoas vão morrer de fome no meio da rua, vai não sei o que. Ele quer que aconteça para ele colocar hashtag Bolsonaro tem razão lá no Twitter, para os bolsonaristas saírem, Bolsonaro tem razão, tá vendo as ruas? É isso que ele quer. Para ele falar, tá vendo, eu avisei. Só que ele finge que não é culpa dele. Como se ele não fosse o presidente da República, como se ele fosse um comentarista no YouTube, que só comentando o que está acontecendo. Não, ele pode. Eu, Thiago, não posso assinar um decreto, não posso mudar o ministro da Economia, não posso fazer nada. O Bolsonaro pode. Eu posso aqui criticar o quanto eu quiser, falar, ó, vai ter saques, sim, vai ter esse caos todo. Eu não posso fazer nada para impedir. O máximo que eu posso fazer é denunciar agora. O Bolsonaro, não. O Bolsonaro simplesmente fala que vai haver e não faz nada para impedir, e isso está acontecendo na frente de todo mundo. Enquanto isso acontece, o Bolsonaro vai perdendo apoio. E olha, a gente está rodando aqui com o Carro de Som faz mais de 6 meses em várias cidades do Brasil. Eu vou falar uma coisa. Tem uma inscrita do canal que vai sempre lá no Rio de Janeiro, a Ana, e ela falou, olha, Thiago, as primeiras vezes que a gente ia no ano passado, alguns meses, lá setembro, outubro do ano passado, até antes, tinha mais gente hostilizando o carro de som, ninguém nunca tentou bater, alguma coisa assim, mas gente fazendo assim, xingando de longe e tal, do que gente apoiando. Agora mudou completamente. É muito mais gente apoiando a ação do carro de som do que gente hostilizando. Quer dizer, o apoio ao Bolsonaro caiu muito nas ruas, e caiu muito mesmo, assim, perceptível. Outros carros de som, outras pessoas que estão rodando com os carros de sons em outras cidades me falam a mesma coisa. Inclusive algumas empresas de carro de som e de outdoor que tinham se recusado a fazer contra o Bolsonaro no ano passado, vieram procurar a gente nessa semana dizendo, ó, se quiser a gente roda, dá até desconto. Quer dizer, as pessoas estão mudando. Agora você acha que a cúpula das Forças Armadas, eu lembro desse dia, porque foi um domingo de maio e eu estava apreensivo. Eu, Thiago, estava apreensivo naquele dia. E olha, eu lembro, quem acompanha o canal há mais de um ano, ou nem um ano, são 10 meses, vê os vídeos de abril do ano passado, o clima estava tenso. Eu não estava assim, sorrindo assim, eu não estava mesmo. O clima estava tenso. O Bolsonaro todo domingo tinha protesto e tudo mais, aí o STF começou a cortar as asinhas dele. Mas antes do STF cortar as asinhas do Bolsonaro, estava bem tenso. E num domingo, o Bolsonaro almoçou com o ministro da Defesa, o chefe do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, os 4 militares e o Bolsonaro. E naquele dia, havia a expectativa de que o Bolsonaro ia dar um passo à frente no golpismo dele. O que aconteceu foi o seguinte, o Bolsonaro saiu, não deu entrevista para ninguém, com um baita de um mau humor. E à noite o governo Bolsonaro lançou uma nota para a imprensa, não foi o Bolsonaro falando, foi uma notinha na imprensa dizendo temos que respeitar as instituições, temos que respeitar o STF, temos que respeitar a Câmara dos Deputados. Recuou, ele não recuou um passo, ele recuou 100 passos no golpismo dele. A partir daquele momento o STF começou a cortar as asinhas do Bolsonaro, foram buscas e apreensões na casa de bolsonaristas, aí o Bolsonaro foi lá, falou, acabou, porra, lembra disso? Então, aí acabou. Por quê? Porque naquele almoço, os comandantes das Forças Armadas fizeram o que muita gente estava falando antes, muita gente que tem contato com a cúpula das Forças Armadas. As Forças Armadas não embarcariam num golpe do Bolsonaro. Agora, se você acha que em um ano, quando a popularidade do Bolsonaro está em baixa, quando um militar da ativa, que as Forças Armadas são por aqui com ele, mas olha, se colocar o Pazuello e o comandante em chefe do Exército na mesma sala, é capaz do cara bater no Pazuello. Que ele acha que é o Pazuello quem está sujando a imagem das Forças Armadas. Ele acha que é o Pazuello que está sujando a imagem só. Você conta ou eu conto? Já está mais suja que pau de galinheiro. Aí, agora, com isso tudo acontecendo, você acha que eles que não embarcaram no golpe em maio do ano passado, quando até havia a popularidade do Bolsonaro estava maior que hoje e tudo mais, você acha que embarcariam hoje? Sem chance. Ele fala da boca para fora para causar pânico. Por quê? É uma coisa da psicologia. Quando alguém está em pânico, a pessoa tende a ficar inerte, tende a se paralisar. Alguém em pânico fica paralisada de pânico. Quando ele começa a meter pânico nos adversários dele, o que ele espera é o seguinte, que a maioria da militância de esquerda, em redes sociais, nas ruas, pare. Fique, opa, peraí, estamos com medo. Aí ele começa a perseguir Felipe Neto, não sei quem, aí fala, opa, vamos parar, a gente tá com medo. Não vamos mais colocar outdoor contra o Bolsonaro, não vamos colocar carro de som, não vamos falar Bolsonaro genocida, não vamos fazer manifestação, que a gente pode ser preso. É isso que o Bolsonaro quer. Aqui no Plantão Brasil não tem medo não, a gente vai pra cima sempre, a gente não para de ir pra cima deles. Então,
Vamos continuar indo pra cima, deixa ele lá. Enquanto eles ladram, a caravana passa e essa caravana vai passar por cima do bolsonarismo. Essa caravana só vai acabar lá em 2022 com a onda vermelha e com Lula eleito presidente. E aí o Brasil voltará a sorrir. Se você quer ver isso, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos continuar indo pra cima deles e muita calma. Muita calma. Confie, Bolsonaro não vai conseguir dar o golpe. E eu sou o que mais denuncia golpismo do Bolsonaro. Ele denuncia... Eu denuncio aqui golpe com milícias na Força Nacional, milícias em polícias militares, golpe do Bolsonaro tá tentando cooptar a Polícia Federal, tudo mais, mas esse golpe aí de estado de sítio, isso aí não. É isso. E nas ruas estamos lá contra o bolsonarismo. Olha só aqui em Belfort Roxo ontem. Quase toda a população e estão voltando ao normal. O Brasil está um caos e não temos nem vacina e nem sequer seringas. E por que só no governo Bolsonaro é que as empresas estão fechando? Ford, Mercedes, Audi, Sony e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego. Só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão aumentaram tanto. Desemprego recorde, inflação recorde, gasolina e gás de cozinha caríssimos. Só o impeachment de Bolsonaro e eleições diretas para nos salvar desse caos. Assista Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve embaixo do vídeo, seja membro. Falou!